Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Já faz um tempinho que eu não posto nenhum vídeo aqui no canal. Minha filha mais nova nasceu nesse meio período. Chegada de um bebê vira o mundo da gente de ponta cabeça. Mas Deus tem me chamado para estar postando novamente os vídeos dos sonhos que eu tenho, que eu continuo tendo. São muitos e muitos sonhos, irmãos, mas eu vou tentar estar colocando. Fui inspirada hoje por um vídeo de uma irmã que colocou um sonho dela, na verdade uma experiência, né, de arrebatamento aos céus. E eu me lembrei que eu tive um sonho desse tipo há uns tempos atrás e eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos a experiência. Foi o seguinte, sonhei que primeiramente eu tava num lugar que parecia um shopping center, mas não tinha ninguém, tava vazio, tava chegando a noite. E de repente, começaram a aparecer umas pessoas que pareciam zumbis, irmãos. Tipo um filme de terror mesmo. E eu comecei a lutar com aquelas pessoas e parecia assim que elas eram contaminadas. E quando elas atacavam as pessoas, igual um filme mesmo, as pessoas se transformavam naqueles zumbis também. Mas eu era imune. Só que eu tinha que lutar com eles de qualquer maneira, né? E era muito difícil, irmãos. Era uma luta constante, uns ataques daqueles seres que eu não entendi se eram humanos ou não. Eu conseguia manter eles afastados, mas era muito, muito cansativo. Aí eu saí daquele shopping correndo e entrei numa floresta. Era uma floresta muito escura, densa. A minha filhinha tá falando aqui do lado. Uma floresta escura, densa, cheia de árvores muito altas e com uma copa muito densa, não dava para ver a luz do sol. E eu corria, irmãos, eu corria, muito, muito, desenfreadamente. Eu corria de uma direção que viu uma luz e aqueles seres me perseguiam. E eu cheguei. Eu sabia, na verdade, para onde eu estava indo, né? Mas no sonho eu não tinha muita noção de onde era, mas inconscientemente eu sabia. E eu corri para um lugar onde havia um grande portão. E era um portão iluminado, branco. Eu já sonhei com esse mesmo portão diversas vezes, irmãos, desde que eu era criança. E eventualmente eu sonho com esse mesmo lugar. E eu cheguei e comecei a bater no portão para fugir daquela perseguição. E alguém abriu a porta e eu entrei. Na hora que eu entrei, irmãos, eu meio que caí dentro, assim, de tanta força que eu fiz para entrar. E quando eu entrei, era uma sensação incrível, irmãos. Era um lugar inacreditável. A sensação de paz que dava, acho que não tem palavras assim que descrevam. De repente, irmãos, toda sensação de angústia, de aflição, de medo, de insegurança, de todas aquelas coisas que perturbam a gente o dia todo, de repente desapareceram. Eu tava assim, de repente, numa paz, mas era uma paz tão grande, mas tão grande, que não tem palavras que descrevam. Era assim, a paz era tão grande que de repente, eu nem me preocupei em saber aonde eu tava, qual era a aparência daquele lugar, nada. Era como se saísse um elefante de cima de mim. E eu simplesmente sentei aonde eu estava e fiquei ali, só curtindo aquela sensação de paz. A minha filha mais velha estava comigo e eu segurava a mãozinha dela assim e ficava ali sentada observando o portão. Eu observava as pessoas que entravam naquele lugar. Havia um guarda no portão, parecia como uma aparência de anjo, e ele fazia a recepção das pessoas que vinham da mesma situação que eu estava. E eu percebia que as pessoas entravam vestidas de branco. E cada uma que chegava, o porteiro recepcionava e a pessoa entrava. Lá pelas tantas, chegou uma mulher com um longo vestido branco, muito, muito bonito.
Mas eu percebi que o vestido dela não era 100% opaco, ele era levemente transparente. E dava pra ver de leve a nudez dela por baixo. E o anjo falou: você não está de acordo. Você não pode entrar ainda. E aí ela de repente olhou pra si mesma e falou: puxa, é mesmo. Eu ainda não tô bem vestida. Então ela parou no portão, ajoelhou, pegou uma mochila nas costas e começou a procurar roupas para estar se cobrindo melhor para poder entrar. Ela mesma chegou à conclusão de que ela não estava pronta ainda para entrar. Lembro que uma hora minha filha saiu para fora do portão por alguns centímetros e eu dei um grito para ela e ela voltou. Depois de apreciar muito tempo aquela paz, eu achei que já era hora de eu explorar o local. Eu fiquei de pé e eu percebi que fosse num porto, onde chegavam vários navios e tinham muitas pessoas transitando, todas vestidas de branco, irmãos. E aquele porto tinha um lago, mas era um lago de águas muito claras e cristalinas. E raso, bem rasinho, devia ter, sei lá, uns 50 centímetros de profundidade. E eu tava assim numa leveza, irmãos, numa alegria tão grande que eu pensei que eu ia explorar aquele lugar, mas eu não tinha pressa. Eu podia levar a vida inteira fazendo aquilo e não tinha preocupações. E eu queria apreciar cada centímetro. Então eu decidi que eu ia sair andando pela água a pé mesmo. Botei o pé dentro da água e saí andando. Eu via lá ao fundo uma cidade toda iluminada, cheia de luzes. E eu pensei, eu quero ir até lá. E eu fui andando por cima do lago, dentro da água, obviamente, mas era raso, né? Então eu fui andando. E no meio do caminho, irmãos, eu via de repente assim surgiram, pareciam árvores secas. Mas chegando perto, tinha como se fossem umas redomas, umas abóbadas de vidro. Dessa, sabe quando esse brinquedinho que tem um bonequinho de neve dentro e quando você chacoalha cai umas nevezinhas assim, uns floquinhos que tem água dentro, como se fosse uma bolha. E eu cheguei perto dessa bolha e eu vi que tinham pessoas ali dentro. Essas pessoas estavam sentadas ali dentro, tinha mesa, tinha como se fosse uma casa completa. Mas elas estavam presas ali dentro. Eu via que elas tinham um olhar distante e vago. E eu fiquei pensando, coitadas, elas não saem daí de dentro, elas ficam presas aí. Eu achei estranho, né, irmãos? Mas tem uma interpretação, depois eu vou explicar pra vocês. E eu continuei andando. Pensei, bom, vou continuar andando e fui em direção àquela cidade. E o sonho acabou. Bom, irmãos, a interpretação do sonho é a seguinte. O lugar onde eu entrei é o reino de Deus. Jesus falou que nós devíamos orar pedindo para o Pai, para trazer o seu reino. Venha ao seu reino. O reino de Deus não é algo que a gente irá alcançar depois que a gente morrer ou que Jesus voltar, é algo para agora. Através da fé, a gente pode ter essa paz e essa alegria. Podemos entrar no reino de Deus hoje mesmo, aqui nessa vida. E as pessoas que estavam dentro dessas abóbadas de vidro são, na verdade, aquelas pessoas que não exploram o reino que nós temos direito, não é, irmãos? Através da fé. São pessoas tradicionais que ficam paradas em bancos de igreja, né? Elas encontraram a salvação, mas isso é tudo que elas têm. Elas não exploram mais do que precisava. Na verdade, Deus nos dá direito a todo o reino dele, sabe, irmãos? Nós temos direito de explorar tudo, de apreciar tudo. Nós somos herdeiros do reino de Deus. Mas essas pessoas muitas vezes ficam conformadas com pouco. E acham que isso é tudo que Deus tem para elas, sendo que Deus tem muito mais. Irmãos, não vamos nos conformar com pouco. Nós temos muito mais. Jesus nos prometeu tudo. Jesus disse que nós poderíamos ser iguais a Ele. Vamos fazer isso, né, irmãos? Vamos explorar o reino que Deus nos deu.